Olá, boa tarde, Joana Garopa, tudo bem? Tudo, boa tarde a todos. Bem-vindo aqui a mais uma sessão da Storytelling Academy, agora no canal My News Portugal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que as pessoas estão a assistir essa nossa conversa. Para começar, vamos falar aqui quem é a Joana, aproveitar que a Joana está a lançar esse livro, que é o Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. Vai ser a âncora da nossa conversa. E aqui mesmo no livro, fala-se um pouco da Joana, então eu preferi ler algumas palavras que ela mesma autorizou ou escreveu. É uma coisa que as pessoas não sabem, mas nós, autores, costumamos escrever as nossas contracapas, as nossas orelhas. Não sei se foi o vosso caso, foi? Foi, claro. Foi E é sim. muito É importante, difícil, não é? É só difícil. nós nos conhecemos, então é importante para definir. Bom, a Joana iniciou-se muito cedo na vida corporativa. A sua experiência em empresas de destaque como a Galp, a Siemens, a Sonoicon, serviu-lhe para, lição a lição, compreender o que é necessário para vingar nesse meio. Este manual de instruções, criado a partir da sua própria vivência, é o guia necessário para todos aqueles que se veem diante do universo tão particular e procuram alcançar sempre o melhor, tanto das oportunidades que surgem como de si mesmo. Mas aqui, na orelha, tem o que realmente me interessa. Joana Garopa tem a alma lentejana e pertence a uma família com longa tradição de carreiras militares. Bisneta, neta e filha de oficiais do Exército, talvez por isso tenha seguido a publicidade. Uma afirmação que eu não estava à espera. O que tem a ver essa tradição militar com a publicidade? É isso mesmo, nada. E por isso é que liguei os dois vetores, por norma, não é? Que foi o meu caso. A disciplina militar invoca muita estrutura, evoca muito rigor, muita formalidade, diria até. E talvez por isso tenha seguido e tenha querido seguir áreas mais criativas e que me libertassem um bocadinho desse mundo, que é o meu mundo e onde eu me sinto confortável, atenção. E talvez por isso, mesmo na publicidade, que, como nós sabemos, acaba por ter também muita estrutura e muito raciocínio e muita lógica, portanto as coisas não surgem só porque sim. Mas na prática, quando escolhi estudar publicidade e comunicação empresarial na altura no ICHEM, foi exatamente porque queria algo que fosse um bocadinho mais desconstruído e que me permitisse dar aso à minha criatividade. No fundo, foi isso. E por isso liguei esses dois vetores na contracapa, como tu dizes bem. E a alma lentejana? O que é ser do Alentejo? Eu falo isso até porque o Luiz Silva Dias, que era nosso CEO da FCB Internacional, ele é alentejano. E eu sempre falei com ele que tinha muito alentejano. Eu sempre falei isso sem saber direito o que eu estava a dizer. Ele concordava quase sempre. Você tem muito de alentejana? E é giro, estás a fazer essa pergunta, porque tu tens uma ligação com os alentejanos incontornável, não é? Portanto, eu digo que eu tenho alma alentejana porque eu, na realidade, não sou alentejana. O meu pai, exatamente por vicissitudes da sua carreira militar, foi comandar o regimento de Estremoz e nós, nessa altura, andávamos sempre atrás, onde o meu pai ia, nós íamos, e portanto acabei por viver dos meus 8 anos até aos 17 em Estremoz, portanto naquela altura dos amigos, da adolescência, do primeiro namorado, e portanto acabo por dizer que tenho esta alma alentejana porque vivi nesse período longo em Estremoz. Eu encaro os alentejanos como, normalmente, há sempre exceções como é óbvio, mas como boas pessoas, bem formadas, simples, diretas, bons profissionais, regra geral, esforçadas. Portanto, só tenho a dizer bem da experiência que tive, dos amigos que fiz e de toda essa bagagem alentejana que trouxe comigo depois quando voltámos para Lisboa.
Eu costumo dizer que os alentejanos são sagazes. Acho que é uma palavra pouco usada, mas que tem um pouco a ver com isso. É uma mistura de inteligência com método, esperteza no bom sentido, né? Mas uma certa maneira de sobreviver também, né? O sagaz é aquele que pega a adversidade e dá uma volta e transforma em outra coisa. Essa é a ideia que eu tenho. Então, é Concordo. elogio. E depois tem uma particularidade que vocês brasileiros também têm, que é tem um accent, não é? Tem o sotaque, que faz com que as coisas tem um som especial. Portanto, podem estar a dizer uma coisa extremamente desagradável, mas aquilo com aquela pronúncia passa um bocadinho mais doce, soa sempre um bocadinho mais doce. Mais doce. Mais doce é uma coisa importante nessa atividade do marketing, agora voltando à coisa militar, né? Que há duas maneiras, acho que há dois tipos de clientes. Há os clientes que são muito doces e os clientes que são muito azedos. Como é que era você como cliente? Eu acho que sempre fui um bocado um pesadelo das agências com quem trabalhei, porque talvez porque sempre fui muito criativa e, portanto, quando as agências me vinham com bons conceitos, sempre apreciei muito, mais do que o desenvolvimento criativo, realmente toda a parte estruturante de estratégia que alicerça depois a ideia. E sempre aprovei campanhas em cima dos conceitos estratégicos e por vezes, hoje olhando para trás, às vezes acho que talvez por vezes não é a melhor solução, porque às vezes a estratégia é muito boa, mas depois o desenvolvimento criativo nem sempre acompanha esse racional. E quando eu digo pesadelo é porque sempre, e às vezes digo isto a brincar, enfim, aos meus maridos, aos meus amigos, que é, eu às vezes canso-me a mim própria, porque eu tenho sempre opinião sobre tudo, e efetivamente gosto sempre de pôr um dedinho, gosto de ter algo que eu sei que é meu, e às vezes é frustrante para quem trabalha comigo, nomeadamente das agências, os copies em particular, tenho a dizer, porque eu gostava sempre de mudar a frase ou de pôr aquilo mais para a direita ou para a esquerda, que para mim estava ótimo, mas depois nem sempre para as agências aquilo fazia sentido. E, portanto, nesse aspecto, acho que sempre fui um bocadinho, diria eu, destruturante para quem trabalha comigo. Mas, fora isso, acho que sempre tentei ser ambiciosa e levar as campanhas e os objetivos para brilhar. Ou seja, quanto mais a agência me ajuda a brilhar, mais eu faço com que a marca que estou a trabalhar brilhe e, portanto, é toda uma cadeia que, se todos fizermos bem o nosso trabalho, ficamos todos contentes e felizes no fim do dia. E você foi feliz no fim do dia muitas vezes? Muitíssimas. Sim, Muitíssimas. Fiz trabalhos que me orgulho imenso e espero que as agências que os desenvolveram também. Portanto, sim, sim, claro. eu vou até aproveitar que você mandou alguns trabalhos do seu percurso, né? Acho que vale a pena a gente pontuar de vez em quando aqui uma coisa do livro e uma coisa de trabalho. Então, vou pegar aqui talvez uma campanha muito grande, né? Uma campanha que representou não só um investimento de campanha, mas de produção também. E, bom, para as pessoas recordar, foi muito vista, mas como já tem uns aninhos, deixa as pessoas recordarem primeiro. Vamos ver aqui o Galp Lé, Portugal a peito. Uhum. Tu viens d'où, toi? Portugal? Portugal? Ah, je suis déjà allé. Ah, sério? E então, gostaste? Oui, mais... Né? Mais... Né? Mais... Né? É, mais... Mais...
Mais. Mais Réveilleux. Leva Portugal a peito. Galp, energia que cria energia. Mais le vin. Espera aqui, só um minutinho. Portugal é enorme. Então, conta um bocadinho dos bastidores desse projeto. Olha, foi um concurso giro, a escritório ganhou, e ganhou porque tinha um conceito efetivamente ganhador, que não era este, acabámos depois por ter que alterar um pouco, porque metia-se ainda mais com este complexo de inferioridade que o português tem, mas depois com a Federação Portuguesa de Futebol, enfim, tivemos que recuar um bocadinho e acabámos por fazer uma coisa um bocadinho menos acutilante do que aquilo que a campanha original nos trazia. Foi um processo interessantíssimo, pelas razões até que te estava a dizer. Eu às tantas já tinha tanta ambição no filme que até dizia que queria ter a Madonna como uma das personagens. E todos os personagens são figuras destacadas nas suas áreas, né? Eu posso não conhecer uma ou outra, porque não tenho contato, mas são todas representantes de... Sim, umas mais conhecidas, outras não tanto, umas reais, outras mais fictícias, mas são todas, tentam representar os vários vetores da nossa sociedade, onde, na realidade, em muitos destes setores já somos referência, o vinho, a moda, a cozinha, enfim, e o desporto, são tudo, o surf, portanto, são tudo áreas onde Portugal já dá cartas, e o que não nos inibe de continuarmos a ser um país que tem este sentimento de inferioridade, e portanto a ideia era mesmo brincar com isso, e correu realmente muito bem. Tivemos a meio do processo também a veleidade de incorporar as novas gerações, portanto confesso que o Ant, por exemplo, aparece lá no meio do filme, já foi a meio, o filme já estava em filmagem quando achámos que faria sentido ir buscar também esta franja mais jovem, e o resultado final foi ótimo. Não só para a marca, mas também fizemos uma parte depois mais da ativação promocional direcionado aos produtos, e que acabou por ser também bastante interessante. Fizemos um mashup na internet, em que as pessoas faziam quase um teste de personalidade e recebiam o seu perfil de português com base nas personalidades que entravam na campanha, e que acabou também por ter bastante sucesso. Portanto, sim, esta é daquelas campanhas que vou levar comigo como uma grande referência e um trabalho interessante. As filmagens em São Petersburgo. Foram quantos dias de filmagem isso? Foram 3 dias em São Petersburgo e depois vários dias cá em Lisboa. Mas, muita pós-produção também, né, para poder... Muita. E havia várias versões do filme, tu mostraste a maior, não é? Mas depois havia também várias versões. Acabou por ser um trabalho realmente muito, muito complexo, com muitas peças. As peças de imprensa, por exemplo, e de autor, a linguagem gráfica também foi uma linguagem bastante interessante, que era basicamente, em vez de ser as fotografias normais que acompanham este tipo de campanhas, foram desenhadas em cima das personalidades destas pessoas que entravam nas campanhas. Portanto, foi a primeira campanha, diria eu, depois de eu ter entrado na Galp, que mostrou que havia uma vontade da marca em querer se aproximar das pessoas e em querer dar um statement diferente. Eu te fiz torcedor que não tenha visto lá muitos anos atrás, uma coisa para a Galp também, que era com pessoas famosas. Diferente, né? Nesse caso, a gente levou uma série de personalidades da cultura portuguesa para um post da Galp, para uma ação da Galp, para até filmar Leiria. E era uma mistura de Eunice Munhoz com Júlio Isidro, com chutes e pontapés, e
o Michel, que é um sapateador, assim, isso foi em 92, mais ou menos. E toda gente de graça, porque não havia dinheiro, né, para bancar o cachê dessa gente. Aí eu, assim, tipo, te propõe que haja uma doação, cada um doa, sei lá, 1.000 contos, e agora paga os 1.000 contos com a associação, e todos toparam. Foi uma coisa assim, meio doida, assim. E era muito engraçado que eu estava há pouco tempo em Portugal, eu não conheci metade daquela gente. E só falava comigo que eram pessoas muito importantes. Eu lembro que a Eunice Munhoz, o realizador que até era brasileiro, eu vou filmar a grande Eunice Munhoz, eu vou estar com a Eunice Munhoz. Ela chegou, né, e a cena dela era apontar para um carro que estava sendo lavado. E ela apontava para o carro e foi embora. E era isso, não nada. Aí eu olhei assim, nossa, que acting, que atriz, que maravilha. Mas eu guardo isso com um grande carinho. A Galp é uma grande marca, né? É uma grande marca que fez em 2018 40 anos de existência e teve várias fases, não é? Portanto, e eu apanhei, na realidade, a Galp numa fase ótima, em que havia o desígnio do CEO da altura de reaproximar a marca das pessoas, de voltar a efetivar essa relação que sempre houve, que tão emblemática do nosso país, ao mesmo tempo portanto, os meus 2 grandes objetivos, um era esse, reaproximar a marca dos portugueses, mas também ao mesmo tempo estabelecer políticas que permitissem a marca se internacionalizar, portanto pensar também no seu posicionamento e no seu desenvolvimento para outros países onde a marca tem um comportamento completamente diferente, como em Espanha, por exemplo, em que somos um challenger. E faz campanhas lá, inclusive, né? Faz campanhas próprias, né? Certo, exatamente, e cada um estava a fazer no Brasil também, e Moçambique a mesma história, e portanto, e aqui o objetivo era exatamente encontrar, não é, guidelines e baseline para que a marca fosse trabalhada da mesma forma em todos os países, evidentemente com as respectivas adaptações locais que farão sentido, porque, mais uma vez, a marca é diferente consoante o país onde está e, portanto, tem que fazer coisas diferentes também. Com quantos países? Quantos países tem? Tem operação em 11 países. 11 países. E comunicava nos 11, quer dizer, comunicava, mas comunicava a borderline dos 11? Em 5 países com mais força, nos outros não tanto, mas o mercado espanhol é um mercado muito, muito caro para a empresa também, e portanto a ser olhado com especial atenção. O Brasil, pelas razões mais corporativas, menos B2C, mas na lógica corporativa com muita importância. E depois a África, não é? Moçambique, Angola, Suazilândia, eu nem sabia que existia um país em África chamado Suazilândia. Portanto, foi muito interessante também esse trabalho. Você visitou esses países todos? Claro, a operação em todos eles, estabelecer as equipas, base, as agências, os parceiros. Foi um trabalho bastante interessante estes meus últimos 4 anos. Eu falo isso para puxar aqui o assunto do seu livro, né, que você tem uma série de ditos, né, tipo que é para promover o livro, né, e um deles é esse, né, o mundo dá-nos mundo, né? Uhum. Sem dúvida. O marketing. Sim, confesso-te que esse capítulo até em particular está mais focado na minha experiência da Siemens, porque na Siemens uma das grandes vantagens de se trabalhar nestas multinacionais, como vocês, é que estamos sempre sujeitos ao benchmark do que de melhor se faz no mundo e, portanto, acabamos por nos comparar com esse melhor. E às vezes eu sinto que ao trabalhar numa empresa de base portuguesa perdemos um bocadinho acabamos por afunilar tanto nos nossos problemas e nas nossas coisas que às vezes perdemos um bocadinho essa perspectiva que é tão importante para nos manter perto do que de melhor, para alinhar por cima e nunca por baixo. E acho que sem dúvida as multinacionais ajudam-nos nesse processo e se não formos multinacionais temos que arranjar ferramentas para pôr de vez em quando o nariz fora d'água e perceber o que é que está a acontecer fora do nosso país e fora do nosso setor, tá? Às vezes nem precisamos de sair
do país. Às vezes tem, ok, estou a trabalhar no setor de energia, mas deixa-me ver o que é que o retalho anda a fazer, ou o que é que, enfim, o que é que outros setores que aparentemente não têm nada a ver com o meu, mas vamos tentar perceber o que é que eu posso trazer dali e que possa adicionar valor ao meu trabalho. Uma opinião. Existe, assim como houve e existe, e há criativos publicitários em geral, indo para outros portugueses, indo para outros países, mas também há muitos marketeers portugueses indo para outros países. Outro dia mesmo a gente estava entrevistando aqui o Ricardo, que é lá dos Estados Unidos, da Michelob, e agora assumiu o Burger King, também é um português, e você vai encontrar uma série de portugueses em cargos internacionais. Por que você acha que o marketing português, como treinador de futebol, está tendo tanta saída lá fora? A que você acha que deve isso? Olha, eu trabalhando, eu já geri equipas de profissionais da Suíça para baixo, até Espanha, portanto, gregos, belgas, espanhóis, alemães, e o que eu sinto que o que nos distingue sempre é para o bom e para o mau, é a nossa, duas coisas, o nosso espírito de compromisso e dedicação, ou seja, nós trabalhamos às horas que for preciso para cumprir com aquele deadline e com aquele pressuposto, ou pelo menos éramos assim. Eu acho que estas novas gerações já pensam de forma diferente, mas, regra geral, o profissional português é dedicado, comprometido e faz o que for preciso para atingir o objetivo a que se propôs. E o segundo é, somos realmente muito flexíveis, no sentido em que uma coisa que não corre de determinada forma, nós rapidamente conseguimos arranjar uma alternativa igualmente boa ou até melhor. E efetivamente eu sinto que isto nos outros países é extremamente difícil de encontrar, estas duas vertentes. Talvez depois o que nos falta, em que as grandes empresas trazem isto por elas próprias, é que às vezes falta-nos a tal estrutura e o planeamento e falta-nos um bocadinho essa vertente de preparação. Como somos tão flexíveis, às vezes, enfim, facilitamos. E como as grandes empresas não deixam que isso aconteça, porque há procedimentos que têm que ser cumpridos, quer se queira, quer se não, acho que juntando estas duas coisas, não é, as nossas características e esta estrutura que vem das empresas e das multinacionais, cria efetivamente quase como os super-heróis de profissionais, não é? Penso... Tem uma coisa que eu acredito nisso, né? Que faz parte da cultura lusa um certo prazer em arriscar, uma certa atração pelo abismo. Eu costumo explicar isso e remonto com a coisa dos descobrimentos, né? Havia ali um mar, um precipício à frente, né? E vamos ver esse precipício lá na beirinha, e no meio disso descobre outro continente. Que é um pouco lá, polêmico, porque a maior parte dos portugueses acha que não, os portugueses são tímidos e que não gostam de arriscar. Eu não acho isso, eu acho que é uma certa atração com o novo. Há uma outra coisa que essa talvez falta de planeamento faz com que o risco não seja risco, seja mesmo um suicídio. E aí as pessoas ficam com medo de ir sem as armas necessárias, né? Ou seja, eu até vou lá ver o precipício, me dá o barco, né? Se eu for para nadar, eu acho que não vale a pena. Eu vejo isso aí que você está falando. Juntar isso lá fora com o planeamento que é obrigatório, né? Deve dar uma mistura explosiva, se calhar é isso. Dá, seguramente. E nos tempos que correm, há duas características de um bom marketeer que não pode faltar, que é a capacidade analítica, não é? Hoje em dia há dados para tudo e mais alguma coisa, tudo se mede, e efetivamente a capacidade de saber fazer perguntas, que é para, com os dados, conseguir tomar boas decisões, é um dos paradigmas hoje do marketeer. E juntar a isto o gut feeling, não é? Que não pode ser tudo também só data, tem que haver aqui um certo acreditar que as coisas são de determinada maneira. E acho que nesse aspecto, acho que o português
vai com certeza vingar neste futuro do marketing, porque acaba por ter, por regra geral, os profissionais acabam por ter estas duas valências a par e passo, e acho que isso efetivamente o futuro da nossa profissão vai nesse sentido, e acredito que haja boas escolas e bons profissionais que vão conseguir fazer valer estas ferramentas. Fazendo uma ponte aqui também com uma parte aqui do teu livro, é uma citação que você faz de um chamado Coletivo Não Me Calo, não conheço, mas a citação é boa, que diz o seguinte: normalize trocar de área profissional aos 35, ir atrás dos seus sonhos a 43, encontrar um grande amor aos 60. A vida não tem que estar toda resolvida antes do 30, quase nunca está. Desenvolva um pouco mais esse raciocínio, porque eu vejo jovens menos interessados em resolver a vida antes dos 30, mas também vejo também menos interessados em resolver a vida, né? O que é um problema, né? Enquanto a geração anteriores, né, da minha geração, nós realmente achávamos que tinha muita fome, né? A geração X, que é minha, né, tinha muita fome de tudo, e tudo tinha que vir antes dos 40, né? Para descobrir que depois você ia viver até os 80 e é um grande problema o que fazer com os 40, aquele resto. Como é que está isso na sua cabeça? Olha, dá-te aqui, eu escrevi isso, porque agora quando comecei a repensar se fazia sentido continuar em grandes corporações ou se fazia sentido seguir por outro caminho, fui falar com alguns headhunters e para perceber como é que é, acham que me encaixo aqui noutra coisa, e levei assim um banho de água fria, porque todos me disseram que um profissional a partir dos 45 anos está mais ou menos, o seu prazo de validade terminou. E o primeiro eu achei, isto é um exagero, claro que não é assim, mas o que é facto é que falei com 3 ou 4 e todos repetiram a mesma ladainha. E isto efetivamente fez-me pensar que o nosso mercado de trabalho não está ainda adequado a esta nova forma de estar dos mais jovens, e claramente esta forma de estar de nós que estamos na meia-idade. Vou encarar que estou na meia-idade, pronto, a jovem, mas pronto, meia-idade. Porque as coisas ainda estão formatadas como estão formatadas há 20 ou há 30 anos, portanto ainda não mudaram absolutamente. E o que é facto é que os reformados de hoje em dia já não são os reformados que eram há 30 anos atrás, portanto, quando as pessoas reformam aos 60 e já não sei qual é a idade da reforma, 67 ou 66, estão perfeitamente aptos para continuar a trabalhar e a fazer coisas e estão ativas, portanto é quase como se começassem a tal segunda vida, não é? Até se chamam agora os second livers. E o mesmo para tudo o resto, ou seja, a vida não tem que estar, a idade não devia ser, enfim, o estigma que faz com que tenhamos que tomar determinadas decisões, com exceção, e agora isto para as mulheres, que também falo deste tema no livro, com exceção do tema da maternidade, porque aí não há prazo de validade que se consiga contornar. A natureza é mesmo assim. Agora, todo o resto, devíamos efetivamente lutar por uma sociedade que esteja aberta a repensar estes preconceitos que existem à volta não só no mercado laboral, mas também em toda a nossa vida, daí o porque não me apaixonar aos 70 anos, quer dizer, não tem questão nenhuma. Desde que não se apaixonar aos 70 até pode ser, né? Mas o bom é que alguém se apaixone de volta, né? Que ajuda bastante, né? Evidente, mas mesmo que não apaixone, desde que isso me traga alegria, e, não é? Ou seja, não termos uma sociedade que continue continuamente presa a uma série de preconceitos que quer fazer valer e que já não está adequado claramente à sociedade em que estamos. Ou pelo menos eu acredito que não está adequado. Continuando aqui no livro, né, tem uma parte que fala sobre liderança no feminino. E diz aqui, num ambiente muito formal e dominado por homens, a tendência das mulheres, até mesmo nas roupas que uso, é se diluírem no contexto, isto é, se camuflarem, como militares a caminho do mato. A intenção não é destacarem-se, mas sim ser aceitas e fazer parte. Uhum.
Você viveu muito isso? É a tua experiência, essa... Sim, sim, seguramente. Ou seja, nas agências não tanto, até porque nós vivemos esta bolha da publicidade é um bocadinho diferente, não é? Há homens, mulheres, portanto, sempre houve mulheres líderes, a Vera Nobre da Costa, portanto, sempre tivemos role models de mulheres que brilharam nesta área. Quando entrei na Siemens, como calculas, eu era a única mulher na reunião de direção alargada, o que era extremamente penoso para mim, porque era mais nova, era mulher, ia falar da área da comunicação, que nem sempre era valorizada como uma área estratégica ou relevante. Portanto, tive que arranjar uma série de ferramentas e de estratagemas para me fazer valer naquelas reuniões, e conto alguns desses episódios no livro, desde aprender futebol. Eu nunca gostei de futebol, mas cheguei a perceber que nas reuniões de segunda-feira de manhã as conversas iniciavam-se sempre com os resultados dos jogos do fim de semana. E, portanto, enfim, tive que começar a estudar o jornal A Bola, etc., que era para conseguir entrar nas conversas e, enfim, haver ali algum tipo de interação. Existe muito esta tendência das mulheres se encolherem e de tentarem ser aceites, acima de tudo. Acho que as coisas também já evoluíram imenso, mesmo nestes contextos de diversidade em que a pessoa é única. Eu própria já utilizei a estratégia ao contrário, não é? Ou seja, se eu tenho um rapaz na minha equipa, porque nestas áreas às vezes é mais difícil contratar homens que mulheres, tento contratar sempre dois, porque um elemento diferente vai sentir-se sempre um alien, portanto tem que haver sempre pelo menos dois, que é para se sentirem efetivamente mais acompanhados e parte do grupo. Agora, é um processo. O tema da diversidade no feminino é um tema que eu abordo ainda hoje. É-me muito caro. No início, quando se falava em cotas, eu levava a mal quase, mas tenho a sensação efetivamente que à medida que vamos crescendo e que vamos tendo alguma maturidade na temática, não há outra forma de conseguirmos aqui algum tipo de paridade, de igualdade, se efetivamente houver aqui algumas alavancas que nos ajudem nesse caminho. E além dessas alavancas, acho que depois é uma questão também de mentalidade. Acho que nós mulheres, temos muita responsabilidade também na forma como encaramos ainda o tema isto agora não é uma conversa que não é para aqui, mas o tema da divisão das tarefas, do tratar dos filhos, nós próprios às vezes parece que não queremos abdicar um bocadinho desse nosso poder, porque é um poder que temos, mas não se pode ter tudo e, portanto, enfim, tem que se gerir bem essa questão. A agenda de diversidade, nomeadamente de gêneros, né, é uma coisa muito cara à FCB, né? A nossa atual chairwoman, chairperson, né, que é a posição dela, a Susan era uma das grandes ativistas americanas da área, ou seja, né, ela, além de ser grande criativa, ela também é grande ativista. Acho que ela passa metade do tempo dela com essa agenda e viajando pelo mundo e pelo país, os Estados Unidos, para falar sobre o tema. Mas por que eu estou falando isso? Porque semana passada a gente teve cá a Lilian Schwartz, que é uma historiadora, e ela estava falando sobre a questão da branquitude, da negritude, né? Como incomoda os brancos falar sobre a negritude como sendo uma coisa à parte. Por quê? O branco acha que o normal vai ser branco. Então, falar da negritude, de certa maneira, é tirar um pouco do poder e um pouco da normalidade, né? E ela fala, não, é suposto as pessoas terem noção da sua branquitude também, né? E é um pouco essa história agora com o governo, que realmente com paridade, né? E até com mais mulheres do que homens, e a quantidade de artigos que eu li de homens incomodadíssimos, dizendo que o gênero não deveria ser escolha. Mas é engraçado, nunca se incomodaram antes quando era só homens ou que era a maioria homens, né? Agora é que essa diferença... agora não, o importante é a competência, né? Claro. Enfim. Mas o marketing em Portugal não é um mundo de homens, Eu não tenho mais... Eu tenho noção que é bastante feminino já, não?
Não, na nossa área sim, e na área de recursos humanos, nas áreas financeiras, mas depois há áreas que são a área tecnológica, as áreas de inovação, as áreas mais técnicas são claramente ainda o mundo de homens e o mundo de gestão, não é? Ou seja, quando tu queres efetivamente levar a tua carreira para administrações ou para outro tipo de lugares, ainda é muito o clube da bolinha. E é o clube da bolinha porquê? Porque nós começamos mais tarde e, portanto, é natural que também haja menos mulheres que estejam aptas para essas funções. Por outro lado, também, os homens ou os profissionais, eu não interessa bem se são homens, mas o tema é mais, convenhamos, é muito mais confortável estar com pessoas à nossa volta que são parecidas connosco do que estar desconfortável com pessoas que nos obrigam a ser um bocadinho mais formais e a pensar 3 vezes sobre aquilo que queremos dizer. E portanto há um certo, enfim, há uma certa necessidade de efetivamente quebrar aqui alguns paradigmas e eu repito, e também colocar na mente das mulheres que não ter o síndrome do Calimero, tipo, tudo o que nos acontece é porque somos uma minoria e somos, e eu dou sempre este exemplo que também pus no livro, estou farta de vender aqui o meu livro. A ideia é essa. Sim. Que foi quando fui convidada para a diretora de comunicação da Siemens, eu fiquei tão contente com o convite que não negociei o meu ordenado, porque eu achei, bem, só o facto de me considerarem para esta posição, eu fiquei... e portanto não negociei nada, deram-me o carro do meu antecessor, nem sequer um carro novo tive na altura, portanto assim, bora lá. E depois, no primeiro dia que me sento na minha cadeira, dão-me o P&L do departamento, portanto, porque os departamentos funcionam como pequenas empresas, portanto, dão-me o P&L daquele departamento, onde é que está as entradas, onde é que está as saídas, e comecei a ver os ordenados, onde vi o ordenado do meu antecessor, e percebi que eu ia ganhar 3 vezes menos. Portanto, fiquei para morrer. Mas nunca interpretei, só bem mais à frente é que numa conversa percebi que havia pessoas que tinham interpretado esse facto como, como és mulher, recebes muito menos. E eu nunca interpretei como tal, interpretei como não soube negociar, tipo franguinha, não é? És verde, e também tinha menos experiência que o meu antecessor, portanto tenho é que me fazer valer e na próxima já não me apanham. E pronto, e para a frente. E acho que este tipo de mentalidade que é de construção e não de porque nós somos umas desgraçadas e que somos não nos levam a lado nenhum. Portanto, na realidade é fazer valer das nossas ferramentas, porque temos ferramentas que vocês homens não têm, fazer-nos valer dessas ferramentas, aproveitarmos a oportunidade que nos está a ser dada neste momento de haver uma série de alavancas que nos permitem também ter oportunidades que eventualmente de outra forma não teríamos e aproveitar tudo isso a nosso favor e acima de tudo construir boas carreiras e fazer-nos valer da nossa competência, porque sem isso também não vamos a lado nenhum. Com certeza. E não pareceu nada e já passou o tempo da nossa conversa. Já passou 40 minutos. Eu não queria terminar aqui antes de mostrar um trabalho que tem tudo a ver com essa conversa que você separou aqui, que é sobre atirar-se em direção aos sonhos, objetivos, ou o que seja. Um trabalho também que você liderou na Galp. Ok, vou posicionar e vou saltar. Não sei se dá para ver, o Mário foi contra a árvore. Não reparei.
Foi todo um drama a filmagem deste spot. Mas sobreviveu. Sim, seguramente. O do Carriço Pombal tem atualmente capacidade. Vai automático outro filme. Enfim. E como é que foi? Este é dos trabalhos que mais gostei de fazer, porque esta marca foi muito difícil de fazê-la nascer. O business plan era miserável, como calculam, isto em 2019, foi 2019, a mobilidade elétrica ainda não estava no expoente que está agora, portanto foi uma marca criada mais por marca do que propriamente por vicissitudes comerciais. E tenho muito orgulho daquilo que fizemos. O spot até principal de lançamento traz temas de diversidade, não de género, mas traz um casal homossexual como o elemento principal do anúncio. Portanto, tentámos rasgar com algumas convenções e começar a aproximar a Galp e as suas marcas. Portanto, esta é uma marca que foi criada especificamente para a parte elétrica, não é? Da mobilidade elétrica, e aproximar efetivamente a marca dos valores mais consentâneos com a sociedade de hoje. Portanto, foi também um trabalho muito interessante e este spot em particular foi muito difícil de gravar, estava imenso vento, teve mesmo para ser cancelado, depois, sim senhora, avançámos e ele foi mesmo contra a arte, mas pronto, ficou tudo bem. Tá bom. Então, bom, Manual de Sobrevivência no Mundo Corporativo, livro de Joana Garupa, nas melhores livrarias, posso dizer assim? Todas as livrarias, está no Continente, está na FNAC, está na Bertrand, está em todo lado, encontram em todo lado. Então, E tá depois de lerem, que claro que vão ler e vão comprar e vão ler, depois LinkedIn, gostaria imenso de saber a vossa opinião. Tenho recebido o mais variado feedback, normalmente positivo, mas também recebi já algum feedback construtivo para um segundo livro, quem sabe, e portanto tenho mesmo todo o gosto em saber a vossa opinião sobre aquilo que vou ler. Tá bom, olha, eu que agradeço a sua vinda cá. No final, a gente costuma abrir aqui a nossa galeria para as pessoas agradecerem e baterem palmas para os convidados. Obrigada. Sinta-se num auditório sendo aplaudido por uma multidão de vários uns e espero voltar brevemente com o seu segundo livro. Já tem tema já? Tá, muitas pessoas me perguntam porque este livro é muito sobre mim, pessoa. Não falo muito, aliás, houve alguém que me disse como é que é possível a marketeer do ano não ter uma única palavra sobre marketing, porque eu na realidade não falo do tema. E portanto tenho já, enfim, na minha cabeça fazer um segundo livro mais sobre tendências do marketing e mais virado para a Joana, mas Joana mais profissional e menos Joana pessoa. Tá bom, então ficamos a aguardar. Esperemos que seja breve, então. Tá bom. Obrigado, então, Joana. Obrigada eu pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.